Ok. Olá, pessoal, boa noite. E hoje nós vamos fazer a meditação da continuidade a Isaías, sendo que hoje o capítulo vai ser o capítulo 31. Antes de começarmos a meditar, vamos fazer uma oração para que Deus possa direcionar, né? Para que tudo que venha a ser dito, de fato, seja aquilo que Ele quer nos dizer, que Ele quer que a gente ouça. Para vocês puderem pegar a Bíblia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, eu apresento ao Senhor, meu Deus, essa meditação, meu Pai. Apresento, meu Deus, tudo, meu Pai, que vai ser dito, meu Deus. Que não seja, meu Pai, jamais a palavra do homem, ou seja, a nossa palavra, mas que seja a palavra do Senhor. Que seja aquilo que o Senhor tenha para nos falar hoje. Eu apresento também, meu Deus, cada pessoa que está aqui nessa meditação, meu Pai. Que o Senhor venha de maneira íntima falar com cada uma, meu Deus, porque a palavra do Senhor, ela se renova. Então, que de alguma forma o Senhor venha trazer essa novidade através dessa meditação e da palavra que vai ser dita hoje. Para aquelas também que não poderão participar, que o Senhor venha abençoá-las, para que na próxima elas possam também estar presente aqui. Eu entrego ao Senhor tudo que vai ser feito. E aquilo, meu Pai, que se porventura não tiver a capacidade, que o Senhor venha acrescentar e me ajudar, meu Pai, para que a tua vontade seja cumprida. Eu entrego tudo e todos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o capítulo que eu vou meditar hoje com vocês é o capítulo 31. Esse capítulo é um capítulo realmente curto, ele só tem 9 versículos. Além de ser um capítulo curto, ele também meio que é um complemento do capítulo 30. Então, nós vamos ver que tem muitas referências do capítulo 30 até mesmo nele, e é como se fosse um fechamento do capítulo 30. Eu tentei trazer algumas coisas novas, tentei trazer algumas informações a mais para poder realmente tentarmos ficar mais tempo juntas, né, trabalhando nesse capítulo, mas eu também conto com os comentários ou perguntas de repente de vocês para que a gente possa ficar aqui mais tempo, porque é um capítulo que realmente foi curto. Então, eu espero que a gente consiga ter um entendimento dele. Vamos lá, capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eu achei muito interessante esse primeiro capítulo, porque daqui foi um dos capítulos que eu mais consegui espiritualizar, porque esses dois capítulos aqui falam muito sobre a questão do homem, que confia mais no homem do que em Deus. E quando a gente já sabe, né, que quando na Bíblia traz esse ai, normalmente não é uma coisa boa, né? O ai é algo de pesar, é tipo coitado, né? Coitado do homem, louco, né? Seria esse homem. E quando a gente traz essa mensagem assim de descer ao Egito, nós entendemos que naquela época o Egito realmente era uma potência. O Egito tinha um poder, acho que eu posso usar bélico, apesar de serem armas não do nosso tempo, tinha sim, ainda tinha um poder bélico, um poder de espada, né? Tinham homens para lutar, sim, e, e eles eram uma potência ali fechada, que seria um local que realmente eles poderiam fugir.
Só que isso daí a gente traz muito para a questão física, a questão da guerra. Ah, vou descer para um lugar que realmente eu possa buscar proteção, né? Quando está chovendo, a gente vai para um local que não molhe a gente. Quando a gente vai passar por qualquer situação, a gente procura um local que possa nos proteger daquela situação. E aqui seria a mesma coisa. Estariam procurando algum tipo de proteção. Só que, além dessa questão física, o que marcou muito aqui essa passagem, que eu me lembrei, né, que na época que Moisés tirou o povo do Egito, o povo do Egito, eles murmuraram muito por conta das condições que eles achavam que não eram dignas quando eles estavam ainda ali caminhando, né, no deserto e tal. E muitos deles queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a prisão. E a gente sabia que não era isso que Deus queria deles. E assim também não é isso que Deus quer da gente hoje. Que quando a situação fique difícil, a gente abandone Ele, a gente deixe de confiar nele. E a gente sabe que muitas vezes isso acontece, porque é como se a gente chegasse a, ao nosso limite, até assim, o nosso limite da fé, né? Não que a fé seja limitada, mas é como se a gente chegasse no nosso. A gente tem, às vezes, um problema, a gente tem uma situação para resolver e a gente já não vê mais alternativas. E a gente esquece, nesse momento, que Deus promete para a gente que não haverá um fardo que a gente não possa suportar e que não haverá nenhuma situação que ele não venha dar um escape para a gente. E esse voltar para o Egito, para mim, pode representar essa falta de confiança em Deus que esse povo tinha, a falta de confiança em que Deus pudesse ajudar eles, pudesse tomar conta, pudesse livrar eles da situação, né, da invasão. E, além disso, espiritualmente, a gente também voltar para aquele lugar que Deus tirou a gente por causa de uma situação difícil. Então, esse Egito ele tem essa dupla explicação, né? Tanto no sentido mesmo físico, no sentido da guerra como uma estratégia, digamos assim, mas no sentido mesmo espiritual, que é voltar daquele lugar que Deus tirou, né? Daquela prisão. E isso a gente consegue ver lá em Lucas um pouquinho quando Deus fala sobre ele prover para a gente. E essa palavra, eu nem assim propriamente meditei para Isaías, só que essa semana Deus mandou essa palavra para mim e eu achei que ela se encaixou um pouco nessa questão de Deus nos dar a, a provisão e a questão de que ele fala no final desse capítulo que não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor, ou seja, eles estão buscando a proteção do homem, mas não estão priorizando aquilo que seria buscar o Senhor. Aí por isso esse capítulo, podem abrir aí, é Lucas no capítulo 12. O versículo é a partir do 22. Pulei um pouquinho aqui para não ficar muito extenso. Aí vou ler aqui do 22 ao 24. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E isso aqui eu achei muito interessante porque fala assim que Deus está falando que vocês não têm que se preocupar com isso, que é isso que Ele vai prover. E a mesma coisa aqui foi em relação ao Egito, aquele período de Moisés que ele proveu, e a mesma coisa em relação aos nossos problemas. Ele aqui está falando, você não tem que se preocupar com isso, porque isso daí eu já te prometi, e a palavra de Deus a gente sabe que não volta, né? Aí ele continua, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes, né? O nosso corpo, primeiro, que é o templo, né? Do Espírito Santo, e a questão de ser mais do que o alimento
É porque ele está falando que o mais importante mesmo seria o espiritual, que é como ele fala lá no primeiro capítulo, primeiro versículo de Isaías 9, que o povo não estava buscando ele. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, ou seja, os corvos não têm nada, mas ainda assim Deus os sustenta. E aqui acredito eu que esteja sendo como uma comparação com nós mesmos. É, quanto mais valeis do que as aves. Ou seja, assim, será que as aves valem mais do que o próprio ser humano? Claro que não, né? Então, se até para as aves Deus já vai prover, quanto mais para a gente. Então, a gente precisa realmente confiar. E aqui está falando, pode estar falando de alimento, pode estar falando de roupas, mas eu levo muito além. Eu levo muito para a questão da gente confiar em Deus. Aí a gente dá uma pulada e vai lá por 29, que fala: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Ou seja, a gente não tem que se preocupar porque de fato ele vai prover. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. E aí ele fecha, né, nesse 31, até onde eu queria trazer. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. E é justamente o que a gente vê lá, né? Voltando para Isaías, que eles não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Eles estão preocupados nesse momento por buscar socorro, né? Buscar esse socorro, porque de fato eles vão precisar, porque antes eles não buscaram a Deus. E quando E lá no Isaías, se a gente voltar, eu falei que a gente já tem um pouquinho de referência, né? Quando a gente volta lá em Isaías 30, no versículo 16, fala o seguinte: Mas dizeis, mas dizeis não. Não vou ler o 15 para poder ficar melhor o entendimento. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores também serão ligeiros. E aqui fica bem claro que o homem aqui, é, ele tinha decidido que a proteção deles, confiar na proteção dos homens, ou seja, nos seus meios, nos seus cavalos, cavalos e carros, que naquela época, né, era o próprio cavalo, que seria para o próprio deslocamento dele, e ele fala que os homens aqui seriam muito ligeiros, seriam muito rápidos, ou seja, eles teriam ainda, eles acham aqui que eles realmente teriam como fugir, né? E a gente até vê que lá em Deuteronômio 16, se vocês puderem abrir. Eu estou indo muito rápido, gente. Não, tá de boa. Se alguém quiser falar aí, avisa, porque não tô na tela aí de todo mundo, não, tá? E lá em Deuteronômio 16, dá um tempinho aí, porque eu tô na tela aqui. Acho que eu anotei o errado. Vou pular, eu acho que eu anotei o errado. Aqui não era isso daí que eu queria, não era o que falava dos cavalos. Eu li um e anotei outro. Então, desculpe, gente, eu vou fazer vocês abrirem em outro capítulo. 17 e 16. É o contrário, né? Tá, É. ok, então. Muito obrigada. É o 17, tá, gente? Pronto. E aqui já tinha, né, essa
já tinha essa palavra de Deus, né? Que ele fala lá no 16. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. E aqui reforça, né, o que eu estava falando aqui no, no início, que realmente essa palavra ela traz não só esse contexto de guerra, esse contexto de proteção, mas também a questão de você não voltar daquele caminho que Deus tirou você, né? O caminho do pecado, daquilo que ele te livrou. Isso eu achei assim muito interessante. E para fechar esse esse capítulo, e não se preocupe, é o último livro que eu vou pedir para vocês abrirem para este capítulo, lá em 2 Coríntios, no versículo ou 2 Coríntios no capítulo 4. E esse tá certo, tá, gente? Aí o versículo é o 18, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, aqui está falando justamente da questão da gente confiar, porque a fé é justamente isso, né? É você colocar os pés e depois Deus colocar o chão. E eu acredito que, até pelos próprios ensinamentos que esse povo já tinha e conhecimento da palavra, era o mínimo que Deus esperava deles. Era essa confiança. Não que eles confiassem naquilo que até mesmo foi Deus que deu para eles, né? A condição de terem, mas que confiassem, na verdade, na palavra de Deus, confiassem em Deus. Alguém tem uma coisa para falar desse versículo? Ninguém? Vamos lá. Versículo 2, Isaías. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. E aqui, assim, eu achei interessante porque em outras versões, talvez a de vocês aí fale, que fala assim que ele também é sábio. E assim, quando eu falo assim também, e aqui, claro, tá falando de Deus, eu parei e pensei assim, não, cara, tá comparando Deus com alguém, porque não, não tem como comparar Deus com ninguém, né? E aí eu fui procurar, fui pesquisar, fui ler, e a gente sempre fala que o livro de Isaías, ele tem um uso assim de umas figuras de linguagem que até se aprofundando um pouco nessa utilização da figura de linguagem, a gente consegue entender algumas intensidades do livro. E logo depois, no terceiro versículo, a gente percebe que ele já traz assim, bom, é como no segundo tivesse um pouco menosprezando essa sabedoria, tivesse igualando. E aí eu pesquisei um pouquinho, é uma figura de linguagem chamada meiose. É como se fosse um eufemismo, né? Como se tivesse subestimando. Ele começa subestimando nesse versículo, ou seja, é como se ele tivesse assim falando, poxa, ele também é sábio. Só que depois, quando a gente chega no versículo 3, eu ainda vou voltar para o 2, ele fala: pois os egípcios são homens e não são deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. E aqui no 3 a gente consegue ver esse sentido, né, completo
do que ele estava querendo falar logo no segundo, porque quando eu li o segundo versículo, eu realmente achei assim que esse também seria como se tivesse de alguma forma comparando. Mas de fato, ele compara para que no terceiro versículo ele mostre para a gente que com quem é que eles vão estar lidando, né? Porque ele está deixando bem claro que o que vai ser a luta aqui não vai ser contra a carne, mas sim espírito. E aqui fica bem claro que essa guerra aqui, ela é acima de tudo espiritual. Assim, né, assim como a guerra que nós passamos no nosso dia a dia. E fica bem claro que a proteção também que a gente precisa não é um capacete, claro, é importante. Ah, você vai andar de moto, você tem que usar o capacete, né? Você vai andar de carro, você tem que botar o cinto de segurança. Claro que sim. Mas eu falo diante dos nossos problemas, né? Diante dos nossos problemas, diante do perigo que a gente possa correr, a questão ela é espiritual. Então, até porque essa guerra se iniciou por causa do espiritual, não por causa do físico. Porque tudo isso daí que está prevendo para acontecer, toda essa profecia, foi por causa do pecado. E o pecado é espiritual. O pecado não é físico. Ele pode até gerar circunstâncias físicas, mas a gente sabe que é o espiritual. É justamente por não estarmos fortes o suficiente que a gente dá espaço para que o diabo venha com suas setas, suas armadilhas, que infelizmente a gente cai. E quando a gente cai, a gente vai passar pelas consequências. E aqui, por mais que Deus mostre realmente que vai vir o mal, que a palavra dele não vai voltar atrás, que ele vai se irar contra o povo, mas se a gente for parar para pensar, nada mais é do que a consequência das atitudes do povo, porque o povo foi avisado, o povo foi ensinado, o povo sabia o que Deus esperava deles, assim como Deus deixa bem claro o que é que ele espera de nós. Então, assim, quando a gente recebe a palavra de Deus, é uma bênção, mas também é uma responsabilidade, porque a partir daquele momento a gente não tem a outra opção. A gente tem ali a verdade, a gente tem o norte, aonde a gente deve seguir. Então, qualquer caminho que a gente faça contrário a isso, a gente sabe que a gente está fazendo errado. E, consequentemente, a gente vai sofrer, é até redundante isso, mas as consequências. E o caminho é esse daí. E, né, se a gente for olhar no primeiro versículo do capítulo 30, voltando só um aí, ele deixa bem claro essa questão do porquê ele fala aí no terceiro sobre ser espiritual. Ele fala assim, né, logo no início do capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. E é justamente sobre o que eu estava falando, né? Que é, a gente sabe, eles sabiam qual era o caminho, mas ainda assim eles escolheram confiar no homem e confiar nas suas próprias convicções, né? Confiar na sua própria sabedoria. A gente vai ver um pouquinho lá na frente, mas que eles confiaram na sua própria sabedoria. E mal sabendo eles que essa sabedoria veio do próprio Deus, porque é Deus que permite que a gente venha ter essa sabedoria, né? O que lembra também o que aconteceu com o próprio Salomão, que depois ele fala que tudo foi vaidade. Até mesmo a sabedoria que foi lhe dada para ele, no final, foi apenas vaidade. Ele poderia ter escolhido a melhor parte, a boa parte, mas não escolheu. Então, ficou assim bem interessante esses versículos do segundo e o terceiro. E essa questão do fogo seria, né, o fogo consumidor, nesse caso aqui, é o, já é um já é um fogo que poderia se assemelhar
há realmente o fogo do inferno, porque é para onde vai aqueles que pecam e não se arrependem. Alguém tem alguma coisa a acrescentar aí, gente? Versículo 2, versículo 3, Eu gostaria de acrescentar, por favor. ainda aqui relacionado ao verso 2, quando Deus fala que ele se levantará contra a casa dos malfeitores. E nesse momento, os malfeitores aqui são seus próprios filhos, né? Os filhos rebeldes lá do capítulo 30. São seus próprios filhos, estamos falando de Judá. Lembrando que Isaías é um profeta e que tudo que está sendo dito aqui é uma profecia. Então, são coisas que estão sendo sinalizadas que vão acontecer no futuro, porque Deus, que é extremamente sábio, sonda corações, pensamentos, e ele já antecipadamente tem a presciência do que está para acontecer, do que está por vir. Então ele vai, fala com Isaías para que Isaías dê o alerta. Esse é o momento onde Ezequias está lá cogitando na sua mente a possibilidade de fazer uma aliança com o Egito. Ele bateu o martelo, ele já fez essa aliança? O que que vocês acham? Sim ou não? Não, Não. Não. E verdadeiramente, a gente vai ver mais na frente que essa aliança, ou melhor, que essa profecia vai ser eficaz. Ela vai cumprir o seu propósito. Qual é o propósito? Determinar um juízo? Não. O propósito é antecipadamente fazer um alerta para que não haja juízo, né? Então, a proposta é essa. Mas, dentro do que Paloma estava falando aí, volta lá em Deuteronômio, só que no capítulo 28 agora, pessoal. No capítulo 28. É um capítulo que todo mundo conhece, né? Que fala sobre as bênçãos e as maldições. A bênção decorrente da obediência, a maldição decorrente da desobediência. Deuteronômio, capítulo 28, certo? Logo no verso 1, a gente vai ter o seguinte, Deuteronômio 28, todo mundo? Deuteronômio 28. Verso 1, se atentamente obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. E daí vem uma série de bênçãos que nós conhecemos muito bem. E a gente fica feliz pra caramba quando lemos isso e a gente se coloca na posição de obediência. Porque se estamos sendo obedientes, então é isso que vai vir para a nossa vida. E podemos cobrar de Deus isso com muita tranquilidade, inclusive com muito afinco. Por quê? Porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Mas aí no verso 15, a gente vê o seguinte: se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Dá para perceber que no capítulo 28, a gente tem 68 versículos, que até o verso 14 são bênçãos. Daí em diante, pessoal, é uma criatividade de maldições que você, tenho certeza, não gostaria de viver nenhuma delas. E talvez vocês nunca tenham se apercebido do tanto de coisa ruim
que pode sobrevir às pessoas que são rebeldes e desobedientes. Mas, naquele verso que a Paloma leu em Deuteronômio 17, antes, estava falando lá que não era para aquele povo voltar novamente para o Egito. Não era para aquele povo retornar ao Egito. Não era para aquele povo confiar em cavalos. Não era para aquele povo se preparar para a guerra. Aquelas ordenanças ali são para o rei. O rei como líder, cabeça da nação. Então, aquelas ordenanças são para o rei de Judá. Aquelas ordenanças foram aniquiladas só porque foram dadas na época de Moisés e de lá para cá, até Ezequias, já se passou um bom tempo? Não. Isso aqui, segundo Deus, é estatuto perpétuo. Era para ser obedecido indefinidamente. E o que a gente vai perceber é que esse povo começa a corriqueiramente, sequencialmente, desobedecer a Deus. E o que a gente vai ver é aqui no verso 68, Deuteronômio 28, 68, isso aqui, ó. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Porque Deus tinha falado, não é mais para vocês voltarem por esse caminho, jamais retornem por esse caminho. O objetivo era apagar da memória de Israel a experiência da escravidão dentro do Egito e impedir que, mais uma vez, eles tivessem acesso à idolatria. O próprio Deus disse que não era para eles fazerem isso. Mas olha o que Deus está dizendo, que se porventura eles desobedecessem, o próprio Deus, o Senhor, verso 68, te fará voltar ao Egito, em navios, pelo caminho que eu te disse, nunca jamais o vereis. Ali sereis oferecidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, e não haverá quem vos compre. Voltando aí para Isaías, capítulo 31. Então, nesse verso 2 aqui, Deus mais uma vez está falando. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Ele vai se levantar tanto contra Judá quanto contra o Egito. E ele não vai poupar aquele que for desobediente. Deuteronômio, o Pentateuco todo, na verdade, ele é o fundamento de fé de todo o restante da Bíblia e até hoje, para nós, ele é um referencial da vontade de Deus. São coisas que estão escritas lá que devem ser obedecidas e cumpridas. E aqui o que a gente está vendo é que Ezequias, na sua cabecinha, está ventilando essa possibilidade de voltar ao Egito para buscar ajuda. Não aconteceu ainda isso, pessoal. A prova disso é Isaías 36. Abra aí no verso 6, que a gente vai ver o seguinte. Isaías 36, verso 6. Confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Então, o Egito vai ferir, ao invés de ajudar aqueles que buscam a sua ajuda. Então, é como se Isaías estivesse falando, olha, você vai buscar ajuda que vai acontecer isso aqui. E a gente vai ver no verso 18 o seguinte, Isaías 36, 18. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Livraram os deuses das nações, cada um da sua terra, das mãos do rei da Assíria? Então, aqui fica claro que a profecia cumpriu o seu propósito. Por quê? Porque a gente vê aqui alguém
confrontando Ezequias, que a gente sabe que é da parte de Senaqueribe, confrontando Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Não se engane quando você diz: o Senhor nos livrará. Então, de fato, a profecia funcionou e realmente ele abandonou a ideia de fazer uma aliança com o Egito diante de tantos alertas. Diante de tantos alertas, a gente vai ver que, de fato, ele vai acabar confiando em Deus. Eu quis trazer isso aqui já meio que antecipadamente, porque vai funcionar, vai servir para a gente entender todo o resto do capítulo. Paloma vai levar aí adiante, vai fundamentar ainda mais aqui. Principalmente a ideia de que essas palavras não estão sendo em vão e que Deus ele vai ter de fato efetividade naquilo que ele se propôs, salvar Judá. É o que a gente vai ver daqui para diante. Aí eu vou deixar aí agora com Paloma. E o interessante disso é que, assim, o 37 ainda é um versículo muito mais detalhado, né? Em relação ao que aconteceria, né? Até porque foi uma profecia que, antes de acontecer, eles se tocaram, né? Eles pensaram melhor, voltaram atrás. Mas lá na frente eu vou ler um pouquinho do 37 para que fique, assim, mais claro que a intenção mesmo de Deus era uma ira bem grande sobre o povo. E o legal, assim, é que não tem como eu não pensar, assim, né? Deus, assim, fala muito em relação, quando a gente fala lá em Deuteronômio, nos próprios 68, que foi lido agora, essa questão de voltar para o Egito e até o caminho que é traçado no próprio versículo, a gente traz, assim, para a nossa vida e isso traz muito temor para a gente, porque é o que acontece quando a gente desobedece a palavra de Deus, porque ele fala, né? Assim como ele falou lá para a prostituta, né? Que vá e não peque mais. E essa palavra serve para a gente diariamente. Ah, Deus, fiz tal coisa, me perdoa, tá? Vai, tipo, tá perdoado, mas vá e não peque mais. E, assim, quando a gente está nesse, principalmente depois que a gente se libertou e tal, aquele processo todo, e Deus sempre fala, pô, não volta para esse caminho. Aquele eu tirei você daquela lama ali, não volta não. A mesma coisa ele falando aqui. A gente vai lá, volta para aquele caminho, volta para aquela lama. E aí, quando a gente volta para aquela lama, o que é que a gente fica? A gente volta a ser escravo, igual como o povo. Por quê? A gente volta a ser escravo do pecado. A escravidão aqui só muda de ser uma escravidão física e passa a ser uma escravidão espiritual. E há casos que a escravidão ainda consegue ser a prisão, né? Consegue ser até tanto física como espiritual, que é um caso de uma doença, que é o caso da prisão mesmo, né? Então, tudo isso acontece na vida real, na nossa não, que nós não vamos desobedecer. Mas das pessoas que não escutam e desobedecem a Deus. E aí, dando continuidade aqui, a gente parou no 4. Isaías 31, no versículo 4. Porque assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. E aqui é o seguinte, falando primeiro sobre o contexto mesmo, a gente entende que teria um exército muito grande. Teria, e ainda mais que eles buscariam a ajuda do Egito, então, se o exército já é grande, desculpa, ainda juntando o exército do Egito, nós estamos falando aqui de vários números, de muita gente, mas de muito poder, né? Digamos assim, poder de fogo. Mas Deus diz que não importa, porque quando nós estamos focados
naquilo que nós queremos fazer, que está ao nosso redor, não tira a nossa atenção. E isso é muito interessante quando ele fala sobre o leão. Bom, com certeza vocês já viram passar aí alguma Discovery da vida aí, Discovery Channel da vida, essas coisas de bichinhos, de não sei o quê, e mostrando o leão quando ele vai atacar. E normalmente quando eles vão atacar, mesmo quando tem uns bandos do animal lá que ele vai atacar, sabe que tem muitos ali. Mas normalmente eles focam em uma presa. E quando eles estão focados ali naquela presa, por mais que apareça os outros, mas eles não se intimidam, porque eles estão muito focados naquele objetivo. E a mesma coisa seria Deus. Claro, além dele ser todo poderoso, se ele quisesse, ele podia estalar os dedos e tudo acabava, mas além disso, o que acho que a mensagem que deixa muito clara nesse versículo é que quando a gente se permite focar naquilo que a gente quer, poxa, às vezes você ainda não tem o Espírito Santo. E quando você está focado em receber o Espírito Santo, as coisas que acontecem ao seu redor, porque vai vir, porque o diabo não quer que a gente receba o Espírito Santo. O diabo não quer que a gente garanta o selo que garante a nossa salvação. Ele não quer isso. E se ele não quer isso, ele vai colocar muitas distrações, né, em nossa vida. E a mesma coisa seria para o leão as distrações de ter os outros animais ali, mas ele estava focado naquilo que ele queria. E a mesma coisa ali com Deus. Por mais que eles tentem colocar, ele aparece como um leão. Além do leão ser uma figura de poder, né? Na Bíblia, que traz essa questão de poder, né? O rei da selva. E aqui mostra isso, que não adianta, que ainda assim Deus vai vencer. E dando aqui continuidade, no quinto, e assim, também esse versículo agora que vem, que é o quinto, tanto o quarto, também fica um pouco claro, um pouco não, fica bastante, né? Claro que Deus também está garantindo a proteção aqui. É como se ele também estivesse falando assim, é como se ele estivesse mostrando qual vai ser a tática dele, né? Para as pessoas, ó, vocês não têm que se comparar. Desculpa, vocês não têm que se preocupar, porque eu vou ser como um leão, ou seja, eu vou estar focado em proteger vocês. Eu não vou estar pensando em outra coisa. O meu foco é proteger o meu povo. Então pode vir o que vier, mas o meu foco, eu não vou perder o foco. Eu não vou deixar que nada aconteça com vocês. Então vocês não precisam se preocupar, não. Meu foco é esse, como leão. Pode vir outras pessoas, mas ninguém vai tocar em vocês. Ninguém vai tocar na presa do leão. Ninguém vai tocar naquele bicho que ele escolheu para atacar. E ele dá continuidade quando ele fala: como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la, protegê-la e salvá-la, poupá-la e livrá-la. Difícil, trava-língua essa parte aqui, mas tudo bem. E aqui ele dá continuidade, né, usando mais uma vez, né, os animais para poder ressaltar essa proteção. Porque quando ele fala dessas aves pairando, é que as aves, quando elas têm os seus filhotes, né, que elas deixam lá nos seus ninhos, mesmo quando elas saem para pegar alimento e elas saem dos seus ninhos, elas sempre ficam ali pairando, sempre ficam rondando, protegendo a sua cria, protegendo o seu território. E ele faz mais uma vez essa comparação. Olha, além de ser lá o leão que eu vou estar focado, eu vou estar protegendo vocês. Eu vou estar amparando. Ele fala, e quando ele fala aqui sobre ser o Senhor dos Exércitos, a gente sabe que quando ele entra com esse nome, que ele não está para brincadeira. É porque ele realmente aqui está prometendo, eu estou garantindo, sou eu que estou falando, que eu vou proteger vocês. Mas, poxa, vocês têm que confiar em mim, né? Vocês têm que confiar em mim. E é o que ele vai dizendo desde cima, vocês têm que confiar em mim. E tanto que depois ele fala, convertei-vos, pois. É como se aqui fosse a condição para que os de cima acontecessem, sabe? Aqui agora é a condição, olha, poxa, tá, eu vou fazer uma comparação aqui, pode ser até meio esdrúxula, sabe? Mas é como se você ouvisse os benefícios de uma compra que você vai fazer, aí no final tem aquelas palavras pequenininhas do contrato. Então, aí você vai precisar fazer isso, 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 isso.
E aqui, para eles que estavam vendo do pecado, é como se fosse isso. Porque o que Deus pede aqui no versículo 6 não é fácil, não é fácil até hoje. Não era fácil naquele tempo, como não é fácil até hoje. Que ele diz assim: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele a quem tanto vos afastastes. Ou seja, do próprio Deus que ele tinha se afastado. Então, aqui ele está dizendo, poxa, eu posso fazer tudo isso por vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é se converter a mim, voltar a confiar em mim, se voltar a mim. É o que ele queria e o que ele fala lá, né, no 30, no versículo 30, que ele já tinha começado falando, né, que ai dos filhos rebeldes que não procuravam ele por conselho, procuravam outros deuses, outros homens, mas não procuravam a eles, não procuravam a cobertura do espírito dele. E quando a gente fala de cobertura de espírito, é realmente se revestir da armadura espiritual. É a gente ter consciência de que se nós não estivermos espiritualmente bem, o mal vai lançar sete e não dá. Sem o Espírito Santo, não dá. Com o Espírito Santo é muito difícil já. É muito difícil, porque o diabo ele é realmente enganador. Então, o que ele vai trazer vai parecer bom. Já é difícil. Só torna possível, mas continua sendo difícil. Imagine sem o Espírito Santo. Então, aqui, dentro do texto, é isso que ele está pedindo para as pessoas. Que elas se convertam, que elas voltem às boas práticas, se voltem realmente para eles, porque ele garante. E assim, a gente sabe que Deus, ele não precisa provar para a gente que ele é Deus. Ele não precisa. Mas ainda assim, ele fez questão de provar no 4 e no 5 que ele tem poder para proteger essas pessoas. Para depois ele falar o que realmente ele queria, que era essa conversão. E esse 6, além de tudo, seria também um alerta, né? E se a gente for ver lá só voltar agora 2 capítulos, em Isaías 29, no versículo 15, ele volta a falar, né? Porque quando ele pede para se converter e de tanto com que ele se afaste, é porque as pessoas estavam procurando realmente o Egito, ao invés de procurar, né, a proteção dele. E aí no 29, no versículo 15, diz o seguinte: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando... Esse mesmo, meu Deus. Não, desculpa, gente. É o 29, estou lendo errado, né? Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? E aí a gente entra até no que própria Dalília falou aí, que ele conhece. Aqui deixa bem claro que essa profecia, porque a gente pensa, poxa, mas Deus ele não tinha acontecido ainda, porque ele ia trazer tanta ira? Por causa disso aqui. Ai de quem quer esconder, porque de Deus a gente não pode esconder nada, porque ele conhece o nosso interior, ele conhece as profundezas, aquilo que é escuro, aquilo que não agrada a ele. Então, justamente por isso que ele pede, inclusive, para se converter, porque ele sabe que o povo estava todo perdido. Então, por isso que ele traz isso daqui. E no 7º, pois, naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então, aqui no 7, antes de falar um pouquinho, a gente volta lá no 30, no Isaías mesmo, no 22. Fala o seguinte: e terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo,
e dirás a cada uma delas, fora daqui. Mas aqui, se eles não voltassem atrás, aqui já seria vão, né? Seria em vão. Porque é aquela coisa. Poxa, mas se eu soubesse que você, Santinho, né? Se você, ídolo, você ia me. Se eu não entendesse que você ia me ajudar, eu, eu não teria deixado você, eu não teria feito você. E eles vão tentar lançar fora, até porque eu acredito que eles vão ficar envergonhados, eles ainda vão tentar buscar a ajuda de Deus. Não, depois que a sentença veio, não, mas não, que eu vou jogar fora agora. E isso lembra um pouquinho o quê? Lá o juízo final, né? Quando que não vai acontecer com a gente. A gente só tá falando aqui por falar mesmo, mas é, quando acontecer com quem ficar, né? Alguém vai ter que ficar, então, enfim, que aparecer lá no telão, né? Que eles perguntarem, né? Que quando Deus falar que não conhece eles, e vai ser aquele momento de desespero. Não, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz milagres. Mas Deus, nesse momento, vai dizer que não conhece essas pessoas. E justamente não conhece elas, porque naquele momento de desespero é o momento que estão escolhendo para mostrar suas obras, quando as obras tinham que ser mostradas até o fim, mas mostradas com a conversão, com a verdadeira conversão, não apenas por fazer. E aqui é o que vai acontecer, é como se mostrasse o arrependimento, mas nesse caso, como está mostrando o que aconteceria, já seria aqui um arrependimento tardio, né? É como se a pessoa depois de que foi para o inferno chega lá e grita: meu Deus, me ajude, como aconteceu com o rico, né? Que chegando lá no inferno pediu que tocasse, né, a ponta do dedo e ainda pediu que alguém fosse até os familiares dele. Ali já foi um momento de desespero dele, porque ele pensou: poxa, se eu tivesse escutado, além de ter salvado a mim, eu ainda poderia salvar até mesmo meus familiares. E a coisa era tão ruim que ele ficou preocupado, além deles, para que ele não queria nem que os familiares deles pudessem chegar ali. Então, é a importância desse versículo, desse versículo 7. No versículo 8, então a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Então, o que aqui está querendo dizer é que quem vai salvar aqui não vai ser qualquer homem, não vai ser não vai ser algo carnal, é algo espiritual. Porque quando a gente vê que no 6 lá ele fala sobre se converter, a gente já esquece o homem, a figura do homem. A gente já passa a trazer realmente a questão espiritual para cá. E ele deixa bem claro que não virá do homem, mas e ele mais uma vez ele reforça que quem vai trazer a libertação, quem vai trazer essa proteção é Deus. Então não será por nenhum homem, não será. E fala que os homens, inclusive, vão fugir. E quando fala que seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados, e eu acho que usa justamente essa expressão jovens, porque naquela época os jovens eles eram colocados à frente, né, das batalhas, e também por ser mais jovens, imagina-se mais vigor. Imagina-se que seriam aqueles que poderiam conseguir lutar com mais vigor, com mais força, com mais rapidez, com mais agilidade, mas até eles mesmos vão ser sujeitos a trabalhos forçados. Eles mesmos vão ser escravizados. E tudo isso, ainda assim, Deus prometendo que essa espada, que essa guerra seria vencida por ele, não por homens. E aí, nesse momento, é que a gente vê uma parte nada muito legal,
lá em Isaías 37. No versículo 36. A gente vê aqui que essa parte realmente ela ia acontecer e não ia ser bonita não, viu? Vamos lá, Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Então, assim, mesmo que seria apenas um alerta, é um alerta muito forte. É algo que realmente seria para chocar. Algo que seria um basta de Deus para falar assim, bom, não vai pelo amor, realmente vocês vão ter que entender pela dor. E mesmo que não tenha acontecido, é algo que a gente lê aqui, a gente imagina, poxa, se como um alerta seria assim, para não chegar ao juízo final, imagina, né? Como será, né? Como seria com o juízo final. Como eu já vou estar para fechar aí, dona Leila levantou a mão, pode falar. Alguém tá falando aí no grupo, no negócio? Não, né? Ah, Não, não. no chat, não. Então, eu quero usar esse texto aí. Esse mesmo aí que Paloma abriu, tá? Isaías 37, no verso 36. Bom, equivocadamente, Paloma tem faltado às nossas meditações. Ela acredita que isso não aconteceu. Mas isso aconteceu, tá? O anjo do Senhor veio e lascou todo mundo. Mas lascou quem? O exército de Senaqueribe. E é isso, exatamente sobre isso, que o nosso texto em questão está falando quando aponta Deus como um leão obstinado e determinado em atacar sua presa. Quem seria a presa de Deus nesse momento? Justamente o exército assírio. Quando ele faz a alusão, usa como figura um pássaro, uma ave, que fica lá batendo as asas e não sai do lugar, pairando sobre Jerusalém, é ele garantindo que ele está lá de guarda e de vigia e que ninguém vai invadir Jerusalém. Mas essa é a questão. Por que do alerta? Porque Ezequias já estava ciente de que o exército assírio estava vindo para Jerusalém. Judá, várias das suas cidades fortificadas já tinham sido derrubadas. E aqui está Ezequias se colocando numa situação delicadíssima. Procura um aliado para lutar contra a Síria ou vou confiar em Deus? Então, Isaías fala uma, duas, três, várias vezes, e a gente já chegou à conclusão, nós já sabemos que Ezequias vai dar ouvidos ao profeta e ele vai obedecer. E o próprio Deus é quem vai abater o exército inimigo de uma forma maravilhosa, através do anjo do Senhor. Então, só para a gente ter uma noção, eu estava lendo hoje Primeira Crônicas, abra aí, povo lindo, Primeira Crônicas, no capítulo 21. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com que vocês tenham a mesma visão que eu tive, mas o texto vai falar com vocês também de qualquer sorte. Então, Primeira Crônicas, capítulo 21, todo mundo já está lá? E a gente vai ver aqui a partir do verso 14. Então, esse é um momento
em que Davi, ele levanta um censo dentro de Israel, isso desagrada a Deus, e Deus dá a ele 3 opções de castigo, de juízo. Ele escolhe uma, né? Que uma praga se abata sobre Israel, assole Israel. E aí ele fala assim, no verso 14 em diante: mandou o Senhor a peste a Israel, e morreram em Israel 70.000 homens. Eram 3 dias de praga, 70.000 homens. E Deus mandou um anjo para destruir Jerusalém. Ao destruí-la, porém, o Senhor olhou, se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira tua mão. O anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Na minha cabeça, aparece um anjo muito valente e muito determinado, focado, como Paloma falou, focado em obedecer o mandar de Deus. Deus diz para ir lá para destruir por 3 dias Jerusalém. Está ele lá com a bainha, ou melhor, com a espada fora da bainha, preparado para atacar. Bom, quando a gente volta para Isaías, o que a gente vai ver, o que a gente pode ter em mente é justamente isso. Um anjo, um só anjo, com a espada desembainhada, ele matou 100 e tantos mil homens, como está lá, 86, 175, 100 e tantos mil. 85, é. Pronto, 185.000 homens. O exército todo foi dizimado, como fala aqui, né, em Isaías 31, ele fala, verso 8: a Síria cairá pela espada, não do homem, não do homem, e fugirá perante a espada. Seus jovens serão derrotados, sua fortaleza cairá por causa do terror. Seus líderes em pânico desertarão, fugirão. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Então, aconteceu sim, Paloma, essa situação onde esse exército foi destruído e esse escape maravilhoso, né, incrível, se dá através do próprio Deus. Quando ele fala, quando você trouxe isso, essa concepção de que essa guerra não era uma guerra física, e sim uma guerra espiritual, está completamente certa. A guerra é espiritual e foi vencida de forma espiritual. Quando Deus fala lá, olha, eles estão procurando recursos em homens que não são Deus. Eles estão buscando aqui cavalos que não são espírito. Então, o conselho deveria vir do Senhor e a confiança de que, de forma espiritual, Deus resolveria essa questão, que foi o que aconteceu, ponto final. Por quê? Porque nesse momento Ezequias se converte. Não é que ele não era convertido, pessoal, mas o chamamento era para conversão. Nesse momento, Ezequias estava dividido. Sabe aquele negócio de não é barro, nem é tijolo? Sabe aquela concepção, quando Elias faz aquele desafio, né? Vocês creem em Deus ou em Baal? Ezequias estava dividido, porque ele tinha visto potentos de Deus, mas em algum momento da sua caminhada, ele simplesmente se assusta com aquilo que está vindo sobre a vida dele, né? Com o exército inimigo assírio, que era extremamente, era o poder da época, pessoal. Hoje a gente pensa o quê? Rússia, Estados Unidos? Pois bem, naquela época era a Síria. A Síria era o poder da época, era o terror da época. Poxa, a Síria está vindo contra a gente. O que a gente vai fazer agora? Então, a última coisa em que se pensou quando a Síria estava vindo contra Judá foi: vamos buscar o Senhor. Não, não se pensou nisso, não.
Vamos buscar uma parceria, vamos buscar uma aliança. A Síria estava indo para o Egito, vamos buscar ajuda do Egito, porque no caminho em que eles estão, nós estamos. Indo para o Egito, eles vão assolar Judá. Então, vamos buscar ajuda do Egito, porque aí a gente faz aqui uma aliança e um protege o outro, um guarda o outro. E Deus diz: olha, essa batalha é espiritual, meu amigo. Quem suscitou a Síria foi Deus. Então, o chamado é espiritual, não é físico. Verdade que a Síria tinha desejos imperialistas, territorialistas, eles queriam conquistar, vencer, eles queriam dominar. Verdade. O que Deus faz é aproveitar o perfil da Síria, os desejos, os ensejos, a inclinação da Síria, tá bom? Mas quem suscita eles contra Israel e contra Judá, e até mesmo depois contra o Egito, é Deus, essa guerra espiritual. Então, bom, quem vai te livrar do mandar de Deus? Quem vai te livrar da mão de Deus levantada? Só o próprio Deus. De que forma? Aí é o que a gente viu, né? No verso 6. Convertei-vos. Se rendam àquele que pode de verdade te livrar. Então, é uma mensagem extremamente forte e apontando para o fato de que, se houver arrependimento, Ezequias e Judá, então vocês vão ter o descanso, vocês vão ver o milagre e vocês vão gozar de paz e proteção. E é o que vai realmente acontecer, né? Ainda no período de Ezequias. Paloma, alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Paloma, alguma consideração aí a fazer? Em relação ao 9 também, o que eu achei interessante é que, assim, quando a gente pesquisa sobre Sião e o que é, onde é Sião, a gente via que Sião, na verdade, era como se fosse uma, uma fortaleza, né? Ali antes de Israel, ou antes de Jerusalém. Jerusalém. Tudo bem. Já estou ficando com um pouco de sono. Desculpa aí, gente. Antes de Jerusalém. E quando Jerusalém, ele. Jerusalém fica no topo de Sião, fica no e- Monte Sião, né? Isso. E ao E redor. aí, Sião tem várias colinas também em seu redor. Então, toda a estrutura geográfica, ela protege Jerusalém. E eu achei interessante que ele fala aqui que o fogo vai estar em Sião, ou seja, ao redor vai ter o fogo, mas a fornalha mesmo vai estar dentro. Assim como a gente, né? Que é o próprio Espírito Santo, que é a fornalha que queima, chama que não, a fornalha que não para de queimar. Esse fogo ardente que é o Espírito Santo. E ele diz aqui no 9, né, que de medo não atinará com a sua rocha, ou seja, até aquilo que era intransponível, de medo vai passar a ser nada. E até os príncipes que estavam que serviam aquela bandeira, que tinham reverência àquela bandeira, que no caso é o seu reinado, né? Eles, de medo mesmo do que aconteceu, eles vão desertar, eles vão fugir, aqueles que conseguirem fugir, né? Claro. Dito isso, ele fala, cujo fogo está em Sião e a fornalha. E eu acho interessante porque isso mostra que Deus ele não vai se ausentar dali, mesmo diante de tudo que o homem fez, mesmo diante de tudo que Jerusalém fez, o fato dele falar que o fogo vai estar ali ao redor, ou seja, ele vai estar protegendo tanto o redor como o dentro. E essa proteção que a gente tem é justamente essas fases que a gente passa até ter o selo com o Espírito Santo. Porque é como se, enquanto a gente não tem o Espírito Santo, a gente está ali fora, desprotegido. Aí depois a gente está ali no processo de conversão, então a gente está meio que ali em Sião. Tem um fogo ali de Deus ainda protegendo, porque ele conhece o nosso coração, ele
Ele sabe qual é a nossa inclinação e o nosso desejo. Mas depois, quando a gente é selado, a gente passa a ter essa fornalha dentro de Jerusalém, essa proteção total e contínua de Deus. E é isso daí que fecha muito bem lá no capítulo 30, no próprio 33, quando ele fala. Cadê o 30? Vai eu ler errado de novo. Pronto, 30, 33. Porque. Não vou ler mais isso aqui, não, porque já foi que falaria do fogo mesmo. Porque Tofete já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é de fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente e enxofre, a acenderá. Que é justamente complementando essa parte onde ele fala que cujo fogo está em Sião e a fornalha em Jerusalém. E para mim, é só. Muito bem, pessoal. Quem é que teve alguma outra compreensão, quer acrescentar alguma coisa? Quem está acordado aí ainda? Isa está acordada aí? Estou acordada. Tem algo a Quando, acrescentar? para mim, foi. Deixa eu abrir o vídeo. Olha eu. Para mim, foi um tapa na cara, sabe? Um tapa do Espírito Santo, porque eu me apego muito a algumas passagens. Tudo posso, porque tudo posso, porque o Senhor me fortalece. é, Me pego a essas. E me revesto muito de uma coragem, de uma determinação, e sem me preocupar muito. E, por outro lado, faço muito planos, eu caio sempre nesse negócio de fazendo planos, pensando em comprar alguma coisa, não sei o quê, mas nunca tive de consultar a Deus em primeiro lugar, sabe? Diante da determinação, da coragem que o Senhor me dá, sigo a minha vida, mas sem consultá-lo. E acho que o povo cai nesse lugar. Em primeiro, não confiar, não consultar, e, por fim, fruto dos seus erros, fruto de justamente não buscar a Deus e não consultá-lo, aí faz a besteira e não tem a humildade de pedir a Deus ajuda. Mas isso é totalmente erro da pessoa. Mas, ainda assim, Deus, em seu extremo amor, em sua extrema misericórdia, diz: meu filho, me peça ajuda, bota aqui na minha mão que eu resolvo. E isso realmente foi um tapa na cara para mim de buscar fazer isso em primeiro lugar, antes de pensar em comprar uma coisa, endividar, perguntar: pai, me ajuda a pagar, vou comprar aqui pela fé, consultá-lo sempre em primeiro lugar e pedir ajuda só a ele. Algumas pessoas me pedem ajuda e às vezes eu não entendo. Mas pedir ajuda a mim, um pobre mortal, e não tem esse cuidado de consultar a Deus, dizer: pai, entra com providência, o senhor sabe o que eu estou precisando, entra com providência. Às vezes o irmão também não tem, vai fazer um sacrifício para lhe ajudar ali. Enquanto o pai quer lhe ajudar, e você não pede, não consulta. E eu vejo que Deus quer ter esse relacionamento mesmo, muito próximo a gente. A gente sabe que Ele é poderoso, a gente sabe que Ele é dono de todo ouro, toda prata. E por que a gente não pergunta a Ele? Por que a gente não pede a humildade ou é vaidade? É achar que só vale se for pelo seu esforço, pelos seus próprios méritos, ou, ou realmente vaidade: eu sou capaz, pelas minhas convicções, pelas minhas capacidades, eu vou lá e consigo. São coisas que a gente precisa refletir todos os dias.
né? A gente às vezes se acha tão, pelo menos eu, me acho super capaz, não por minha capacidade, claro, mas porque eu sempre acordo, a primeira coisa, eu peço ajuda do Espírito Santo, eu digo, eu não posso, sozinha eu não posso, eu não consigo. Mas fazer isso a partir de agora, consultar o Senhor, em primeiro lugar, tudo que eu fizer, consultá-lo em tudo, até para dividir também a culpa. E, e refletindo sobre tudo isso, eu caí em 2 Coríntios, 2 Coríntios, né? Não, não, time não, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, que o Paulo. E sobre Paulo, eu vim refletindo a semana toda sobre Paulo. Eu assisti um vídeo, eu até pensei em mandar para vocês, de uma cirurgia de uma cegueira reversível a laser. E é um vídeo bem legal. Hoje em dia, com os instrumentos a laser, né? Entra no fundo do olho e tira. E parecia realmente escamas. Era uma pessoa que tinha uma cegueira reversível e ali no laser ia quebrando aquelas escamas. E justamente foi o que Paulo viveu, quando Jesus tira as escamas das vistas dele espiritual e ele consegue compreender a verdade. E aquele vídeo me remeteu à nossa cegueira, às vezes, espiritual. Às vezes a gente não tem essa compreensão do que é o mundo espiritual. Pelo menos até eu também não faço muita questão de saber, não. De saber ou de ver algumas coisas. Diz que a ignorância é uma. é- é- a ignorância é uma. Esqueci o nome. É uma bênção. E ele fala das fraquezas. Paulo fala que é enviado um espírito para ficar ali lembrando a ele do espinho na carne. Que todo mundo quer saber o fuxico de qual é esse espinho na carne. Mas ele não revelou. Mas aquilo realmente incomodava, é um espinho. E aquilo era uma fraqueza para ele. Talvez alguma inclinação da carne dele, talvez, mas era algo que realmente incomodava e representava uma fraqueza. E eu estava refletindo sobre as minhas fraquezas. Quais são? A gente sempre está fazendo esse exercício de se melhorar, de perceber quais são as suas fraquezas. Você deve melhorar, o que você não deve fazer. Mas esse texto aí do 7 ao 10, ele fala que, às vezes, as nossas fraquezas que glorifica a Deus. E eu achei isso extremamente interessante. Às vezes, a nossa inclinação, ou a nossa fraqueza, e a gente, poxa, eu sou tão assim, eu sou tão assado, por quê, meu Deus? Porque talvez seja, se você fosse perfeitinho, redondinho, você não buscaria. Se sua vida estivesse rodando assim, você não teria necessidade dele. E às vezes essa fraqueza é algo que você deve buscar, você deve orar incessantemente a Deus e entender que essa fraqueza ali é para lhe lembrar da sua mortalidade, do quão nada você é, do quão pó você é, e que tudo que Deus te dá é pura misericórdia. Não porque você merece, mas por pura misericórdia. É isso. Muito bom, muito bom. Dona Zila, fala aí, Dona Zila. Ou já dormiu também? Eu tô quase, eu tô aqui já piscando, tô me segurando o máximo aqui. Eu já tirei o óculos. Dona Zila tá igual a você, olha, dormiu. Que Tá vendo? fase, mas É assim que a gente escolhe. Dona Cida, para encerrar. Dona Cida não está dormindo, não. Dona Cida, guerreira. inclusive, a senhora já encerra assim. A senhora Eu vai dar a não. sua voz da sabedoria, que é o fechamento do É, fechamento. E a senhora já aproveita e já ora, porque já está escolhida. é, ai, ai. Eu botei aqui o que eu entendi para mim, né? Eu saí do Egito, né? Eu vou voltar para o Egito? Jamais. Eu,
né? E Deus, ele, na realidade, mais uma vez, ele chama a atenção da gente, né? E a gente tem que olhar para Deus, porque pedir ajuda a Ele, como Paloma falou, como o Isis falou, Ele espera que a gente seja totalmente dependente dele, né? Eu acho que, pelo menos os cristãos, né, seja dependente dele, porque conhece a palavra, sabe que ele é poderoso, sabe que ele está pronto para ajudar e que ele dá sempre a oportunidade, né? O tempo todo a oportunidade Deus nos dá para que nos voltemos para ele, né? Então, qual é o pai que quer que o filho, a gente sabendo que ele ajuda, eu vou pedir ajuda a um amigo, sabendo que o meu pai pode me ajudar, né? Eu acho que nesse momento Deus ele fica assim realmente muito triste, né? E naquele versículo, deixa eu ver, Deuteronômio 28, 6, foi que Deus se arrependeu. Eu pensava que Deus nunca tinha se arrependido. Apesar de que as pessoas falam assim, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Às vezes a ira de Deus, o ser humano tira Deus, né? Eu penso assim, da sua total estabilidade, porque de ver tanta coisa que o ser humano faz, né? Ele se arrependeu, mandou o anjo, ele mandou o anjo, ele mandou, foi ele que mandou, né? O anjo exterminar com tudo ali, e no momento em que o anjo fez, ele mandou ele parar, porque foi realmente difícil para ele. Imagine ele vendo o filho dele fazendo esse tipo de coisas, né? Não dependendo dele, porque se bem a gente pensar, é difícil, né? A gente depender só de Deus, mas seria a maravilha do Éden depender só dele, né? Que estabilidade, que maravilha a gente ia viver, né? Dependendo só de Deus. Mas é isso aí, a gente é pecador e enquanto a gente tiver nesse corpo mortal aqui, a gente vai sempre errar. E ele sempre perdoando e dando oportunidades a gente. Então, vamos orar, né, Paloma? Pelo amor de Deus, eu tô caindo pelas tabelas. Todo mundo dá risada da minha cara aí. Me ajude aí, dona Cida. Ora aí, pelo Tá, amor de Deus. vamos lá. Eu já tô em paz, eu me deito e logo pego no sono há muito tempo aqui. É isso aí. Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, ainda em tua santa e gloriosa presença, com temor e tremor, oramos aqui, pedimos ao Senhor que cada dia mais, com essa preciosidade dessa aula da Bíblia, que eu cada dia mais, meu Pai, eu não entendia quase nada. Aqui eu aprendo cada vez mais. E é tão maravilhoso essa aula, meu Pai, porque aí vai desvendando os mistérios do ser humano, porque o do Senhor a gente já sabe, que o Senhor é perfeito, agradável, suave, bom, maravilhoso, mas a gente permanece no erro. Então, meu Deus, eu queria que cada dia mais o Senhor nos desse discernimento para que a gente não olhasse para trás, porque é difícil, e cada dia está mais difícil ainda, Senhor. O Senhor diz que o amor de quase toda a terra se esfriará, quase não é de toda a terra, e que a gente permaneça, meu Pai, nesse amor contínuo, meu Pai, com o Senhor. Ô Senhor, a gente quer tanto obedecer ao Senhor, nos dá discernimento, tira a malícia do nosso coração, meu Deus. Tira, meu Pai, o pecado que estremece a nossa carne, que a gente quer fazer o bom, mas o nosso, como Paulo falava, né? A gente erra, mas perdoa a gente a cada dia, que eu sei que o Senhor é maravilhoso, misericordioso, meu Pai. Visita cada uma de nós e completa, meu Pai, o que está faltando aqui dentro da gente. Senhor, que no momento em que a gente for, meu Pai, sair para votar no domingo, que a gente venha votar certo, com esperança de mudar algo, meu Pai.
para os adolescentes e para as crianças, porque é cada coisa que está acontecendo nesse mundo que eu fico assim imaginando, eu, carne, fico imaginando como o Senhor deve sentir, porque o Senhor fez a gente imagem e semelhança do Senhor. Se foi imagem e semelhança, nós tínhamos que parecer com o Senhor. E, no entanto, a gente entristece, meu Pai. Cada dia mais a terra entristece o Senhor. Ah, meu Pai, perdoa, meu Pai, pela nosso pecado. Que a misericórdia do Senhor, meu Pai, pendure, meu Pai, na gente. Visita o familiar de cada um do sacrifício. Aqueles que não puderam estar aqui, meu Pai. Que o Senhor dê visão a eles, que isso aqui é uma pérola preciosa, meu Deus, de ensinamento da Tua palavra. Eu entrego cada um de nós, meu Pai, nas Tuas mãos, as famílias da gente nas Tuas mãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o dia de hoje, de amanhã, venha a ser melhor do que o de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente vai se reencontrar quinta-feira. Quinta-feira o quê, gente? Sábado. Tá bom? Já é o som, não é? Deus abençoe a todas e até mais. Tchau. Tchau, tchau.